E começa agora a Lei do Convidado. Seja bem-vindo, você amante da Lei do Futebol. Hoje estamos com mais um quadro chamado A Lei do Convidado. E uma salva de palmas para ele, Marcos Vinícius. Marcos Vinícius, se apresenta aí, meu garoto. Ah, moleque, pô, cara, é uma honra estar aqui com vocês. Eu tô assistindo já direto os podcasts aí, as lives que vocês estão soltando. E, mano, é isso, é a resenha, é a lei, vamos que vamos. Maravilha, Marcola, maravilha. Vamos lá, Lucas Sampaio, Gabriel Joaquim, se apresenta na sequência aí. Vamos lá, rapaziada. Boa noite, boa noite. Quer dizer, boa noite, boa tarde, bom dia, aquele esquema de sempre. Sejam bem-vindos a mais uma lei, a lei do convidado, Marcola, Marcos Vinícius. Vem trazendo pra gente aí a visão dele. Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aquele famoso padrão que a gente sempre faz aqui, no momento que você está ouvindo. O convidado de hoje é um convidado ilustríssimo, um convidado botafoguense e que sabe de futebol e torcedor de um clube aí de Manchester. Ele vai deixar a opinião dele aí e o cara é brabo. Mais um ali convidado. O de hoje vai ser melhor que o de antes, que a gente está melhorando sempre a cada dia. E vamos para cima. Pra rapaziada que tá acompanhando aí os podcasts, tem notado aí a evolução do Gabriel Joaquim. Ele tá com uma dicção melhor agora, vocês estão percebendo? O cara tá bem demais. Mas vamos lá, já começar fazendo as perguntas pro Marcola. Primeira pergunta é, Marcola, como é que você começou a torcer pro Fogão, Botafogo? Essa paixão aí começou como? Explica aí pra gente. Cara, então, acho que 90% dos brasileiros e de todo mundo aí, assim, tem aquele laço familiar, né? Então, acho que a minha família, meu pai principalmente, botafoguense, família toda, minha mãe é flamenguista, mas, né, meu pai, ele influenciou quando eu era pequeno, então, foi a partir dele que eu virei botafoguense, mas uma história legal é que meu avô, por parte de pai também, ele chegou a jogar profissionalmente no América aqui do Rio, na Portuguesa, chegou a disputar carioca e ele, engraçado que ele mesmo não tinha um time, assim, ele gostava muito do Botafogo por ter todo esse histórico de jogadores na seleção e enfim. E assim meu pai acho que, né, pegou um amor pelo Botafogo aí, e eu tô seguindo em frente, que desde pequenininho botafoguense aí. E é isso, cara. Excelente, Marcola. Excelente história aí, bonita história. É uma história que passou de geração para geração, né? Passou do avô para o pai e para o filho. Pô, história bonita mesmo. E agora eu vou fazer a pergunta aqui, que é a seguinte: o que te influenciou a ser Botafogo? Cara, então, eu acho que eu vou seguir nessa base, assim, de influência foi a familiar mesmo, assim, meu pai, quando eu era pequeno, ele ia muito no Caio Martins, né, que os jogos, muitos dos jogos eram aqui no Caio Martins, em Niterói, então o acesso era muito fácil. Ele chegou a me levar, me tentar, eu acho que eu cheguei a fazer alguns testes quando eu era bem pequenininho, e acho que isso foi criando um laço, assim, que, pô, você acaba não esquecendo, né. Foi por aí a trajetória. E falando assim de estádio já, né, de questão de torcedor mesmo, você se lembra quando foi sua primeira vez de ir ver a torcida do Botafogo, assim no estádio do Maracanã, de repente, no Engenhão? Cara, pô, eu vou falar de um jogo que pra mim foi o mais marcante, eu não lembro se foi o primeiro, acho que foi o segundo jogo que eu fui, e foi no Maracanã, no antigo Maracanã, que foi um Botafogo e Coritiba, na Copa do Brasil, e o primeiro jogo eu não lembro quanto tinha sido, mas eu acho que foi, alguma vitória do Botafogo, e na volta a gente precisava de um resultado simples. E a gente estava perdendo de 3-2, se eu não me engano, e aí Dodô fez um golaço de fora da área, sempre ele, e eu não esqueço nunca, cara, foi 3-3 no Maracanã, um jogaço, e, pô, a partir dali Dodô virou meu ídolo ali, e era muito boa essa época também do antigo, né, nos antigos estádios.
E, cara, eu lembro muito bem desse jogo na minha cabeça, assim. Pô, Marcola, show de bola essa história aí. Porque assim como você falou, todo mundo aqui já teve uma história dentro do estádio, já presenciou algum momento marcante com o seu clube. Mas agora eu quero saber do momento marcante com taça, com título. Então responde aí pra gente, Marcola. Quantos títulos você já viu do Glorioso? Eu não vou nem apelar pra falar sem ser estadual, porque senão vai ficar pegado. Mas conta aí pra gente. Pô, aí vocês me quebram, né? Assim, meus ancestrais, eles devem ter visto muito mais do que eu, com certeza. Mas pô, sem ser estadual me quebraria com certeza. Mas pô, um estadual que eu me lembro também contra o Flamengo, nessa época de 2010, em que os estaduais eram muito mais disputados e muito mais assistidos por todo mundo, né? Todo mundo queria ganhar um carioca, quem não queria? Não é igual hoje em dia que, pô, ninguém liga realmente pro carioca, né? Nos anos de 2010 era tudo muito mais brigado e aquele carioca que o Louco Abreu bateu de cavadinha foi muito marcante também para mim. Mas não tem como botafoguense do século XXI, não tem como fugir muito disso não, cara. Show de bola, Marcola, show de bola. Marcola, como você só viu alguns estaduais, né? Na linha, você teve que citar algo mais marcante, né? E esse é marcante até para quem não é torcedor do Botafogo. Eu digo para quem é, deve ser muito mais esse lance da cavadinha do Louco Abreu, que cara numa final, numa decisão, dá uma cavadinha naquela, um lance extremamente inusitado. Mas vamos seguir aqui a pergunta que é: como você enxerga o Botafogo se tornando clube empresa? Fala pra gente. Cara, é, eu tenho uma visão muito otimista, assim, em relação a esse negócio, né? Até porque eu venho acompanhando muito, assim, vendo vários vídeos e avaliando sobre, assim, e eu vejo que desde sempre o Botafogo, a organização do Botafogo, ela tem sido muito, assim, de pai para filho, sabe? Os dirigentes vão, pô, o filho desse fulano vai comandar. Então não tem sido nada muito profissional. E desde sempre a gente vem contratando jogadores que são falados, jogadores que não têm futuro, e avaliando os jogadores da base saindo também para a Europa, enfim. E não vemos muito profissionalismo do Botafogo, né? E com essa chegada da SA, eu tô vendo um futuro assim, que existe essa possibilidade. Ano passado, cara, eu não sei se eu vou adiantar um tema aqui, mas ano passado a gente tinha Diego Souza e Pimpão que juntos tinham, eu comentei isso com um amigo meu, juntos eles tinham um salário maior do que Calu e Honda têm hoje, sabe? É uma coisa surreal. E não é só uma SA que está entrando, todo um pensamento novo que eu vejo que eles estão tratando, sabe? É toda uma organização interna. E essa SA, ela não é para fazer um time, montar um time igual do Flamengo para 2020, 2021. Não, é para pagar os salários em dia. E 2017, que é o ano que a gente foi para Libertadores, por exemplo, lá a gente tinha um time que não era bom, era um time ok, e estava disputando bem porque tinha o salário em dia, até ter a primeira crise lá com o Roger, enfim. Mas até aquele momento estava tudo ok porque tinha o salário em dia. Então é arrumar a casinha primeiro, cara. Então eu vejo isso muito como um processo. Não sou aquele botafoguense que acha que ano que vem a gente vai estar disputando título, mas é uma visão otimista que daqui a 5 anos a gente já tenha um time bem montadinho para pelo menos estar ali na Libertadores e brigando. É uma parada muito interessante mesmo que você falou. Tipo assim, eu também sou desse estilo de torcedor que prefere, que vê com bons olhos a questão do clube empresa, da SA chegando, montar a casa. É notório isso que você falou, a diferença é bizarra, né? Um time que recebia salário em dia consegue produzir muito mais do que um time com salários atrasados, com briga no elenco. Essas coisas tudo influenciam, né? São aspectos fora campo que influenciam o torcedor.
Então, realmente, isso que você falou faz muito sentido. Mas assim, agora, fugindo um pouco disso, eu queria saber, para você escolher dois ídolos, né? Um ídolo do passado e um ídolo que você viu jogar e me dizer um pouquinho o porquê deles. Eu sei que vai ficar um pouco difícil, porque agora chegou o Calu, já teve Seedorf, Honda, então fala um pouco pra gente aí qual é o seu ídolo que você viu jogar e um ídolo que você queria ter visto, né? Um ídolo do passado. Cara, do passado eu gostaria muito de ter visto, assim, eu sei que a gente teve vários, assim, determinadas posições, mas um que eu queria muito ter visto era o Garrincha, assim, e acho que qualquer um do futebol ia querer ver esse cara jogar, porque ele era diferenciado, sabe, assim, os vídeos que a gente vê e pessoas falando sobre as pernas tortas e tal, pô, eu queria muito ver o Garrincha até por causa dessa questão do drible aí. E atual, cara, eu vou dar uma roubada, porque o Jefferson pra mim, tipo, ficou marcado pelo tempo que ele atuou no Botafogo, né, pela paixão que ele tinha pelo clube, e pelos títulos também que ele ajudou a trazer, estaduais, que ele merecia até ter muito mais no Botafogo, mas, e também o Seedorf, cara, o Seedorf eu vejo até mais muita gente tem o Louco Abreu como ídolo, assim, eu no início com meu pai a gente via o Louco Abreu meio: "Pô, Louco Abreu", mas depois quando ele trouxe, claro que virou um ídolo do Botafogo. Mas eu acho marcante mais o Seedorf também, pela questão pelo baque que ele trouxe no Brasileirão, né, e ele sozinho mudou todo um time, ele alavancou os jogadores em volta dele de uma maneira absurda e, esses 2 pra mim, atuais. Show de bola, Marcola. A gente também que acompanha futebol, acompanhou a trajetória do Seedorf no Botafogo, foi realmente algo marcante, não só para o Botafogo, mas para o Brasil, de certa forma. Porque o cara já tinha toda uma trajetória fora do mundo afora, na verdade, e é um cara conhecido assim por jogar sempre futebol fino, futebol clássico. E aí quando ele chega no Botafogo, cara, é impressionante. Ele consegue influenciar o time todo e o Botafogo chega em quarto lugar no Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, me corrija aí se eu estiver errado. Mas foi legal de ver assim. Eu gostaria de ter visto ele um pouquinho mais jogando, mas foi muito bacana. Então a gente acaba encerrando o primeiro bloco aqui e já já nós voltamos com mais um bloco agora sobre os top 5 melhores que o Marcola viu. Voltamos para esse segundo bloco e como eu já tinha falado no final do primeiro, agora são 5 melhores que o Marcola viu, 5 melhores jogadores que ele viu na história dele do futebol, na história dele com o Botafogo. Então, Marcola, manda aí pra gente. Quais são os 5 melhores que você viu atuando no Fogão? Cara, eu vou botar top 5, vamos lá. Eu como ídolo, assim, como os 2 ídolos principais que vieram na pergunta anterior, eu vou colocar eu tenho que colocar o Jefferson e o Seedorf lá na ponta, né. Então, como primeiro eu vou colocar o Jefferson, segundo o Seedorf. Os 3 de baixo ali eu vou colocar em terceiro. Vamos lá, quem em terceiro eu vou colocar o Louco Abreu por tudo que ele conquistou e da maneira como ele conquistou, eu acho que ele conquistou, muitos torcedores do Botafogo e foi muito marcante, isso como ele fez. Vamos lá, em quarto, difícil, cara, montar um top 5, mas em quarto eu vou botar eu com certeza vou esquecer de alguém aqui. Eu vou colocar o Eu posso te ajudar? Manda. Não vai colocar o Pimpão, não? Ah, preferia que você continuasse calado, mas pô, eu vou colocar aqui, cara, muito difícil aqui, vamos lá. Cara, eu ia colocar o Lúcio em quinto, mas eu acho que eu vou colocar o Lúcio Flávio em quarto, e porque me marcou muito, eu vou colocar o Dodô na posição número 5.
por causa de toda aquela história do início do programa aqui, eu acho que esse é o top 5 formado aqui hoje. Show de bola, Marcola, show de bola. Achei que você ia colocar também aquele cara que pegou amarelo, deu amarelo pro juiz. Aquilo ali é atitude de ídolo. Poucos fizeram aquilo ali. Mas beleza, agora a gente vai falar um pouco sobre a visão do convidado. Joca, pode começar aí fazendo suas perguntas e analisando também, se você quiser. Então, Marcola, eu acho que nesse top 5 aí você também poderia ter colocado um cara que foi marcante no período, acho que de 2007, por aí. É o tal do Juninho, um zagueiro, camisa 3, batia falta. O maluco era brabo. Eu lembro dele, o cara jogava muito. Seguindo aqui a lógica, vamos para o quadro aqui, a visão do convidado. E a pergunta é a seguinte, Marcola. Essa pergunta não vai ser só para você, vamos deixar para todos, mas primeiramente a sua opinião. O que você tem achado do Tite na seleção? Cara, eu vou te falar que no início do cargo dele, né, que foi que ele começou no comando da seleção, eu tava botando muita fé. Acho que todo mundo, ninguém criticava, até porque ele tinha feito uma boa campanha no Corinthians. E no início ele mandou bem, se eu não me engano, estava bem com a seleção, até que perdeu na Copa, né. E aí, a partir dali, começou uns altos e baixos, mais baixos do que altos, e uma troca, a gente via claramente uma troca de como é que eu posso falar? De jogadores, né, na seleção, jogadores que teriam que sair e que o Tite mantinha por algum motivo, não queria trocar, não queria renovar aquele elenco. E eu acho que essa teimosia, entre aspas, né, atrasou muito o trabalho dele. Eu acho que ele deveria ter testado os jogadores muito antes e rodado mais o elenco. Eu fui um dos que apoiou a permanência dele, mas não porque eu amava ele, assim, porque eu não via outro técnico no momento, se eu não me engano foi em 2000 e agora me fugiu, 2018 mesmo? E se e eu não via outro técnico, assim, para substituir ele, e eu via se substituísse, eu eu falaria, tipo: "Pô, de novo, o cara fica 4 anos, sai, e outro vem 4 anos, sai". Então deixa um cara que fez um trabalho mais ou menos, no geral ok, para tentar, né, evoluir. Mas eu acho que ele não conseguiu evoluir tanto aos nossos olhos. Porém, ainda assim, eu acho que ele devia ficar com essa seleção, pelo menos até a próxima Copa, para ver, assim, no que ele consegue atingir, porque eu acredito que um trabalho sendo feito por mais tempo é melhor do que essa mudança de técnico repentina até para a próxima Copa, que seria daqui a 2 anos, no caso, né. Eu concordo com várias frases que você falou aí. O Tite, eu acho que ele forçou muito alguns jogadores e não reciclou o elenco. E também pelo fato de ele não conseguir trazer jogadores e conseguir construir um sistema tático que consiga atacar muito, né? Construir jogadas. Então, acho que para mim esse é o seu ponto fundamental assim dele. Não é um time tão ofensivo normalmente os torcedores da seleção brasileira esperam sempre um time ofensivo, sempre um time ofensivo. E ele não conseguiu entregar tão bem isso ainda. Vocês têm alguma coisa para pontuar, galera? Cara, então, assim como o Marcola falou, esse lance de ter sempre um técnico que fica 4 anos, entra outro. E isso é muito verdade, cara. Por mais que eu não enxergue hoje no trabalho do Tite algo assim que vai revolucionar a seleção brasileira e que vai fazer a gente ganhar o Hexa na próxima Copa, eu acho que ele tem que ter pelo menos mais um tempo de trabalho. Porque, por exemplo, o Tite mesmo entrou na saída, se eu não me engano, foi do Dunga, e já assumiu na Copa América, na Copa América não, nas eliminatórias. Então sempre tem um rodízio muito grande na seleção brasileira, no cargo da seleção brasileira, e é bem difícil ele lidar com a pressão e tal. Mas eu também tenho muitas críticas ao Tite, alguns jogadores que ele levou para a Copa do Mundo eu discordei, e alguns jogadores que ele vem mantendo e não dando oportunidade para outros, mas vamos deixar ele trabalhar mais um pouco.
ou então já começar a pensar no pós-Copa do Mundo, no que pode ser feito para mudar a seleção, ou então mudar o estilo do próprio Tite. Fala aí, Jorge, você tem alguma opinião sobre isso? Então, eu teria uma opinião, até a fala do Marcola, eu teria uma opinião contrária, mas aí eu parei para pensar e falei, pô, o Brasil nunca conseguiu manter um técnico assim por um período de 2 Copas. É muito difícil. Tem treinadores que chegaram à seleção a irem a 2 Copas, mas em períodos opostos. Então, eu acho que é necessário ele ter ficado, mas ele precisa de mais. No momento ele está precisando de mais, porque hoje o momento de baixa, ele apresenta uma baixa renovação. Eu acredito que a palavra renovação baixa do elenco, eu acho que não é a palavra certa. Ele até renova, mas o problema é que ele não dá chance. Por exemplo, em momentos muito bons foram convocados, vou dar o exemplo aqui do Vinícius Júnior, ano passado, Rodrigo, o Bruno Henrique, o Gabigol e etc. E esses caras, nos amistosos contra equipes mais inferiores, tiveram oportunidade de jogar, se eu não me engano, o Bruno Henrique jogou 5, o Vinícius Júnior jogou 10. Por que não dar oportunidade para esses atletas em uma partida, já que é amistoso, não tem algo em disputa? Por que não dá oportunidade de começar jogando? Já que tem 2 amistosos. Eu acho que ele peca nesse quesito. E espero que ele possa melhorar agora e que em 2022 a gente chegue melhor. Mas no momento dele é em baixa, para mim. Marquinhos, agora partindo para um segundo ponto aqui da visão do convidado. Como a gente sabe, você é um torcedor do Manchester City, o menor de Manchester. Queria saber o que você achou da decisão do tribunal, né, sobre o fair play financeiro, que o Manchester City assim, vai ter que pagar uma multa michuruca e vai disputar a Champions League ano que vem. Dá seu ponto de vista aí pra gente. Polêmica. Olha aí, ó. Tá com algum problema? Quer um remedinho aí pra tosse, mano? Pô, disfarçou bem. Mas, mas vamos lá. Rapaz, o City é um caso de louco. Tiveram vários memes aí comparando ao caso do Fluminense, né? E eu ouvi a entrevista de. Tiveram uma entrevista de técnicos, né? De o Mourinho, o Klopp e o Guardiola comentando sobre o caso. E achei muito curioso, cara, que o Klopp e o Mourinho com certeza contra o City, né? Falando, cara, tá vendo? É isso que o futebol tá fazendo hoje em dia. Pelo mal do futebol isso aconteceu. Aí a entrevista do Guardiola foi tipo, não, graças a Deus, né? Pelo bem do futebol isso aconteceu. Então são visões, tipo, totalmente diferentes. E a gente fica, caraca, quem tá certo, quem tá errado. Assim, eu como torcedor do City tô surpreso, assim, e contente como torcedor, mas vendo de fora eu acho que, né, cara, é um time trilionário, com certeza eles fizeram alguma coisa ali para serem julgados e tal. Eu acho que essa multa em dinheiro fica, tipo, a troco de bala pro City, e eu achei que a suspensão ia rolar de 2 para 1 ano, eu achei que eles iam conseguir diminuir, mas nenhum. Eu fiquei muito surpreso quando eu vi essa notícia e, bom, é isso, né? Fé agora. Cara, eu tenho algumas coisas para pontuar sobre esse assunto. A primeira é que o Manchester City, ele para julgar esse caso, no tribunal, ele contratou um advogado muito importante na Inglaterra que tinha adiado o Brexit 2 vezes já. Então é um cara assim muito importante no termo de advocacia na Inglaterra, e ele que foi chamado para poder defender o City nessa questão no tribunal. Aí tem 2 pontos. O primeiro é o Mourinho, que falou uma coisa que faz total sentido. Se o City foi julgado como culpado, tendo que pagar 10 milhões de dívida, por que não foi suspenso pelo menos 1 ano? Não faz sentido. Se foi julgado como culpado, tinha que pelo menos cumprir. Ou então não tinha nem que pagar nada, entendeu?
E aí tem outro ponto também, que se eu não me engano foi o Van Dijk que falou, que foi até melhor para o Liverpool e para os outros times que o City não tenha sido culpado, porque senão eles iam conseguir poupar alguns jogadores nas partidas e ganhariam o campeonato inglês de sobra. O que vocês têm a dizer sobre isso também? Cara, são dois pontos de vista. Tem esse lado que o Van Dijk falou na disputa do campeonato inglês, só que eu acho que a gente tem que enxergar o futebol de uma outra maneira, tá ligado? O futebol hoje em dia é negócio. O futebol serve também para passar imagem. Você vê, Catar, Emirados Árabes, Arábia Saudita, todos eles praticamente têm um time que eles colocam dinheiro e meio que passam uma imagem para o mundo de que o país, esse país pô, é ok, ele incentiva o futebol, tá ligado? É uma visão mais modernista. Esses países, esses novos líderes, eles têm uma visão mais modernista e querem se aproximar do mundo ocidental, entre aspas. Mas isso aí dá um outro podcast. O negócio é o seguinte: eu acho que se desse pelo menos pelo menos uma temporada para o Manchester City, seria, perfeito. Foi o que o Mourinho falou aí que você trouxe. Daria como exemplo, serviria como exemplo para outros clubes, por exemplo, o PSG, que teve uma operação parecida e aconteceu basicamente a mesma coisa. O caso foi indeferido porque eles tocaram um processo errado, o PSG foi lá e disse que alegou isso, eles cancelaram o processo, mesma coisa. Então, tipo, se você levar o futebol dessa maneira como negócio, vai começar a ter uma disparidade muito grande. Mas, enfim, eu não vou comentar muito, senão eu vou ficar falando aqui até. Dá o seu ponto de vista aí, Jota. Marquinho, gostei muito aí da parada que você falou, que tiveram memes comparado ao Fluminense aí. Cuidado pra esse advogado aí não virar presidente do clube, hein? Fica atento, hein? Deixei no ar. Mas seguindo aqui, deixando no ar. Seguindo aqui, Respeito é bom, hein? eu achei um julgamento, para ser curto e grosso, eu achei um julgamento injusto, porque, essa equipe foi acusada, como já foi dito aqui pelos meus amigos, de ser errada, foi réu no caso, tinha que ter pego no mínimo um ano numa competição fora, independente se ia jogar só a Premier League, que seja, descumpriu a regra, deveria ter uma punição severa da UEFA, entendeu? Mas eu vou seguir agora com a próxima pergunta na visão do convidado, que é a seguinte: sem clubismo, Marquinhos, já vou te antecipando. Quem ganha a próxima Champions? Manchester City. Não, tô brincando. Mas assim, eu acho que das últimas edições é a que eu tô. Eu não queria falar isso antes do jogo contra o Real, mas eu tô confiante com o City, assim, devagarzinho. E acho que a chave do City tá muito difícil. Acho que o PSG, apesar da Atalanta estar surpreendendo demais, e não só, tipo, não é que eles estavam bem antes, eles voltaram destruindo e ganharam de 6-2, jogaram super bem contra a Juventus, que igual vocês citaram na live lá. Enfim, eu acho que eu vou concordar com o que vocês falaram na live, cara, que tá entre pra mim, na minha opinião, tá entre o Bayern, o City e o PSG. Assim, o PSG favorito na outra chave e esses dois nessa chave de cá. Então, se eu tô tão dividido assim, meu modo clubista vai ter que entrar na jogada, tá? Então eu vou com o City aí, não tem outra história. Eu acho que é o seguinte, para mim o campeão não é porque o Marquinhos tá aqui não, mas eu já venho dizendo tem um certo tempo, desde o início da Champions eu dizia que tinham dois clubes que eram favoritos, que para mim eram o City e o PSG, porque eu acho que o PSG, o Neymar, tá vindo uma temporada absurda, que ele quer mostrar que tudo que ele sabe do futebol e que ele quer mesmo ganhar a Champions, para ele meio que entrega a Champions na mão
do dono lá do PSG, do Sheik, fala assim, ó, agora tu já tem a Champions, deixa eu sair. É como se fosse assim, mais ou menos, fazendo uma analogia. E o City, pelo que joga o City e pelo tempo de trabalho que tem o Guardiola com o City tem uma evolução absurda, tem atletas em destaque, que é o Foden, Sterling, tem o Agüero, que se machucou, infelizmente, pode estar fora, mas eu acredito muito no Manchester City, mais do que no PSG. Então eu fico com o Manchester City. Pois é, cara. Essa Champions aí, se eu não me engano, tô relembrando aqui a trajetória do City nas outras Champions League. Se eu não me engano, ele foi eliminado uma vez pro Real Madrid, aí ano passado foi pro Tottenham. Então, eu acho que esse caminho, esse ano, pelo menos nessa temporada, é a que o City tem mais chance de levar. Mas eu tô meio assim, pra mim, quem vai ganhar essa temporada ou vai ser o Bayern de Munique, porque eu acho que vem jogando um futebol muito vistoso, um futebol muito bom, ou então até mesmo eu vou apostar numa surpresa aqui. A Atalanta, porque vem jogando um futebol de alto nível, não vem desejando nada, não vem faltando com nada, entendeu? Vem jogando futebol bonito e eu acho que tem chance também. O que você acha aí, Lucas? Para mim, o favorito é o Manchester City, mas eu acho que quem ganha é o PSG. Eu acho que o Neymar vai levar essa parada nas costas e vai ser um jogo duríssimo contra a Atalanta e provavelmente vai ser Atlético de Madrid na semifinal, né? Mas eu acho que se o Neymar conseguir passar da Atalanta jogando um futebol super ofensivo e depois passar do Atlético de Madrid com um futebol mais defensivo ainda, eu acho que ele tem tudo para ganhar a Champions. Eu acho que ele vai forçar tudo que ele puder para levar isso, até porque ele quer se provar também depois das lesões que ele teve em jogos importantes contra o Real Madrid e antes da Copa também. Então eu acho que esse é o momento do Neymar se provar, assim, né? Entre aspas, né? Porque todo mundo já sabe que ele é um cracaço. Então é isso. Agora, Marcola, a última pergunta. Não, então, eu queria só acrescentar que Germão Gabriel falou que, né, pode ter muita chance de surpresa e tal. Uma coisa que pode ajudar isso a acontecer são os jogos únicos, né? Tipo, não só a final, mas as quartas e as semis vão ser jogos únicos. Então, o Atalanta fazendo um jogo super, super estudadinho contra o PSG pode levar numa bola, sabe? Então, vai ser uma coisa muito mais estudada, assim como foi a Copa do Mundo, assim como a Croácia chegou na final. Então, vai ser uma coisa diferente. Eu acho que a gente pode ser surpreendido muito assim nessa Champions que vai durar menos de um mês. Muito bem acrescentado. Exatamente. Vai ser uma competição assim, ó, relâmpago, né? Entre aspas, e vai, pô, dar muita margem para esses times de um jogo só, times copeiros, né? Vamos botar assim. Agora mudando um pouco de assunto, saindo um pouco da Champions, vamos focar aqui no Campeonato Brasileiro. O que você acha, não é confirmado ainda, mas dessa suposta saída do Jorge Jesus? Assim, só dando meu pitaco, eu como torcedor do Vasco, tô amando isso aí. Só que eu acho que o futebol carioca, o futebol brasileiro, pode ser ruim, tá ligado? Porque ele, querendo ou não, tem uma influência positiva para as outras equipes, puxando elas para cima, fazendo elas desenvolverem no futebol outras ideias no futebol brasileiro para enfrentar um time como o Flamengo, entendeu? Então, eu acho que é assim, quando você tem um time muito bom, os outros times começam a pensar em fórmulas de tentar rebater aquilo. Foi quando, por exemplo, o Guardiola começou o futebol, aquele estilo de jogo do Barcelona. A maioria dos times na década ou copiou ou se adaptou para jogar daquele jeito, entendeu? Então, meio que fazendo essa comparação assim. E aí, o que você tem para dizer sobre a saída do Jorge Jesus? Suposta, né? Isso pode acontecer com o futebol carioca e com o futebol brasileiro em geral.
Eu acho que o Jorge Jesus, cara, se sair, assim, vou falar a perspectiva um pouquinho do Flamengo, eu acho que assim, eu não vejo o time do Flamengo piorando drasticamente por causa da saída de um técnico, porque o time é muito bom, mas o Jorge Jesus também é muito bom. A questão ele vai levar os jogadores que ele está falando, é, os jogadores atuais, eles vão, assim, confiar, acreditar, dar a moral devida ao novo técnico, assim. A gente vê uma moral do Jorge Jesus dentro do Flamengo, a gente vê um nome. Agora, se entrar um outro nome, os jogadores vão levar a sério, tipo, não vai virar uma faísca? Eu acredito muito que não vai virar, mas tem essa possibilidade. Enfim, acho que é isso aí. Próximo aí. Dando a minha humilde opinião, eu acho que pro bem do futebol carioca e brasileiro e da América Latina, eu acho que seria uma perda muito, muito grande o Jorge Jesus ir embora. Mas para quem é antes, como o Gemão Lucas já demonstrou aí, não é uma boa saída. E seguindo o ponto do Marquinhos, é o seguinte, a saída dele é muito maléfica pelo fato de, pro Flamengo, né? Pelo fato de Jorge Jesus ele ter um conhecimento tático muito bom, ter um conhecimento técnico, obviamente, e ele tem um fator que é muito bom, que é esse que o Marquinhos falou, que é a gestão de grupo. E o treinador, para ser bom, ele tem que conseguir alinhar muito bem esses três pilares que eu falei. Então, ele tendo esses três pilares muito bem alinhados, ele tende a ser o que é o Jesus e o que são outros treinadores, como o Guardiola e tal. Eu acho que o Jesus hoje é o melhor do Brasil, pelo que apresentou. Chegou até a ser cogitado por alguns na seleção brasileira e tal, mas isso segue. Então, acho que seria uma grande perda para o futebol brasileiro. E se ele sair, ele deixa um legado. Cara, vou dar minha opinião rapidinha sobre esse assunto, para me alongar muito. Mas foi basicamente o que vocês falaram. Se o Jorge Jesus sair do Flamengo, vai ser uma perda muito grande pro futebol brasileiro. E talvez a época do cheirinho volte aí, não sei, quem sabe. Fico triste com uma notícia dessas, mas sem brincadeira, ia ser bem ruim pro futebol brasileiro, porque, como vocês já falaram, quando o time tá bem e chega algum técnico revolucionário, todo mundo aprende com isso e só impulsiona o futebol brasileiro a crescer cada vez mais. Mas então, vamos dar uma pausa aqui pro próximo bloco e já Gemão Lucas vai apresentar o Na Lata aí pra gente. Então, voltando aqui, dando continuidade, agora vamos para o último bloco, o Na Lata. Marcola, não sei se você já ouviu, não sei como é que você sabe que funciona essa parte do programa. É o seguinte, eu vou te fazer uma pergunta e aí você tem pouco tempo, pouquíssimo, tem que responder na lata o que vier à sua mente sobre a pergunta. Eu vou fazer duas aqui para você aquecer. Já vou logo avisando que não tem nada muito polêmico, mas é para ser algo assim rápido. Só papum, na lata. Aquecendo. Você prefere Cristiano Ronaldo ou Neymar? Cristiano Ronaldo. Quem ganha o Fla-Flu? Flamengo. Beleza. Vamos lá, aquecido, hein? Tá aquecido. Vamos lá. O melhor jogador da história do Botafogo é? Garrincha. O Manchester City é clube grande? Túlio Maravilha é o melhor 9 da história do Botafogo? Cara, sim. Guanabara é maior que Champions? Com certeza. E por último, o Botafogo vai ser campeão da Libertadores em? 2023. Ih, Olha. pertinho, filho. Ó, chegou, tá chegando. Fechado.
Belezura. Esse foi Na Lata. Jamão Gabriel, por favor, dê suas considerações finais. Rapaz, esse negócio aí de clube empresa vai chegar forte então em 2023. Mas muito bom aí. Muito obrigado aí, Marcola. A todo mundo que ficou com a gente até o final. Mais uma vez, sigam a gente nas redes sociais. E é isso. Vai lá, Joaca, se despede aí também. De lance aí de clube empresa aí tá sinistro. 2023, ó. Só pra dar uma lembrança aqui, ó. Fogão S.A. Ano que vem o Messi não sabe se fica no Barcelona, hein? Quem dirá Caú, tá chegando todo mundo aí. Temos dar aquela sonhada, por que não? Rapaz, daqui a pouco pode um ataque aí mágico, mas só seguindo aqui nas considerações finais, é um prazer inenarrável estar aqui com vocês em mais um podcast, nesse quadro que é maravilhoso, que é a Lei do Convidado. E outro prazer inenarrável é estar aqui com o Marcos Vinícius, mais conhecido como Marcola, nosso amigo aí, de muitas jornadas, e por ele ter participado tão bem e agregado no nosso podcast. Muito obrigado a todos. Beijo! Vou dar minhas considerações finais também. Já vamos ver aqui no futebol carioca os galácticos do Fogão. Então é isso. Só dizer que para mim é uma honra, como sempre, estar participando desse programa, falar do que eu gosto, falar de futebol. Queria agradecer ao Marcos Vinícius que topou fazer a Lei do Convidado com a gente. E é isso. Semana que vem estamos juntos de novo. Marcola, suas considerações finais, o que você achou do programa? Fala pra gente. Cara, um prazerzaço estar aqui com vocês, cara. A gente já conversa, troca aquela ideia, né? Bebe um negocinho, já ri um com o outro, fala sobre futebol e, estamos aqui fazendo isso. Gravando pra galera. Eu acho que, foi muito bom, foi muito bom estar aqui, foi muito bom falar sobre o Botafogo. Desculpa o lado clubista aí, mas ele é mais forte que eu. E vamos nessa, cara. Vamos pro próximo aí. Tô sempre junto com vocês. A Lei do Futebol vai ser só sucesso daqui pra frente. Valeu aí, gente. Muito obrigado a todos. Valeu. A Lei do Futebol. Um abraço. Até a próxima.